Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos extrair, fazer download de um shape, referente à poligonal que se encontra lá no DNPM. Então eu vou entrar na internet, vou ir no site do dnpm.gov.br. Nesse site eu vou vir aqui, olha, no item Sigmine. E eu quero então importar os dados SAD69, então eu vou copiar exatamente esse caminho aqui. Feito isso, Ctrl C, e vou colar o caminho aqui e clicar em Enter. Assim que eu cliquei em Enter, tudo bem, ele está me dando aqui um erro, só que aí o meu erro foi não ter trocado o IF. Então, onde está o F, quer dizer, eu mudo para MG, que eu quero os dados de Minas Gerais. Clico em Enter e agora ele vai fazer o download para mim do dado que eu quero. Então, está trazendo para mim mg.zip. Beleza, está aqui os dados. Eu vou extrair esses dados, vou colocar ele na pasta Documentos. Lá dentro de Documentos, eu quero ele dentro de passo a passo, e no passo a passo eu vou colocar na pasta civil. Clico em OK, clico em OK, fecho ele, fecho a internet. Agora no Civil 3D eu vou pedir para abrir um arquivo novo, escolho o template do DR, clico em Open. Feito isso, nesse caso aqui, olha, eu estou trabalhando no Plane Analysis, que é o AutoCAD Map. Eu vou passar aqui para o Civil 3D. Eu sei que os dados que eu trouxe está em SAD69, 23 Sul. Então agora que eu mudei para Civil 3D, eu vou na aba Settings, clico com o botão direito sobre o nome do arquivo e escolho Edit Draw Settings. Feito isso, eu quero Brasil. E aqui eu quero SAD69, 23 Sul. Clique em OK. Feito isso, agora eu vou voltar lá, para o AutoCAD Map, Planning Analysis. Feito isso, utilizando a paleta Task Pane, eu vou simplesmente adicionar o shape. Então eu clico em Data, Connect to Data. Aqui que ele abriu essa caixa para mim, já está no item que eu quero trabalhar, que é o shape, e eu vou puxar quem? A poligonal referente ao processo que eu quero trabalhar. Clico aqui em shape, venho na pasta civil e busco o arquivo MG, clico em abrir, reconheceu os dados que eu quero trabalhar, em sequência eu clico em connect e aguardo ele processar. Processou o dado, está me falando que os meus dados vão ser introduzidos na coordenada SAD69 UTM 23 Sul. Então agora eu clico em ADD to Map e ele introduz para mim todas as poligonais que foram baixadas com esse shape. Feito isso, eu vou fechar essa caixa. Agora eu quero identificar exatamente qual que é a poligonal referente ao processo que eu quero trabalhar. Então aqui no meu shape MG, botão direito nele e escolho a opção Show Data Table. E ele vai abrir também para mim a tabela de atributos referentes a cada um dos processos. Feito isso, eu vou aqui em Filter By e eu vou colocar exatamente o número do meu processo, 0833-044/2011. Clico em Enter. Ele vai processar para mim, processou o processo de meu interesse, eu clico agora aqui, e ele já traz para mim exatamente o polígono referente à minha poligonal. Estou vendo aqui, olha, que eu estou tentando explodir e ele não quer me deixar explodir esse item. Então estou vendo aqui que ele é um Map Feature.
Ele me permite editar o polígono. Então, estou pedindo para editar o polígono, clico em Close, digito X-Enter após ter selecionado ele, e agora ele aceitou explodir o polígono. E esse polígono agora é apenas uma polyline 3D. Então agora eu quero sair aqui desse arquivo, que que me interessa é só essa poligonal. E para essa poligonal eu vou georreferenciar uma carta topográfica e enquadrar ela junto com a minha poligonal. Então eu vou agora com ele selecionado, vou pressionar Ctrl Shift e vou clicar na tecla C. Feito isso, eu estou copiando ele. E na sequência que eu pressionei Ctrl Shift C com ele selecionado, eu vou digitar aqui 0,0,0 e dou Enter. Que ele finaliza a cópia, fazendo a cópia na origem. Feito isso, eu venho aqui no menu superior do lado esquerdo, clico no C3D, peço para abrir um arquivo novo, DR de São Paulo. Venho então, agora eu preciso abrir a minha paleta ToSpace, então eu digito ToSpace, ele abre para a minha paleta. Esse arquivo novo, eu vou no Settings, botão direito, Edit Draw Settings, vou configurar aqui Brasil, vou configurar aqui SAD 69 23 Sul, ok, Ctrl V e vou colar na coordenada de origem 0,0,0 e clico em Enter. Na sequência, digito o comando Z, Zoom Extend e dou Enter. Está aqui a minha poligonal. Fecho essa barra, fecho a barra do ToSpace e o que acontece aqui então? Agora eu quero trazer aqui a minha carta topográfica e vou georreferenciar ela em função, né, da minha poligonal. Então, feito isso, eu venho aqui e vou mudar para Civil 3D. Feita essa mudança, eu venho nessa setinha aqui em cima e vou colocar aqui a opção Show Menu Bar. Feito isso, eu venho em Insert, Raster Imagem Referência. No caso, ele já caiu na pasta que está a minha imagem, que no caso é a minha carta topográfica. Então eu tenho aqui a carta de Lagoa Santa. Clico em Open, clico em OK. Quando eu clicar num ponto, o segundo ponto define o tamanho da minha carta. Então tá aqui. Eu vou pegar dois pontos de interesse, tá? Mas antes disso, esses dois pontos de interesse, eu vou utilizar aqui, ó, exatamente essa linha da malha de coordenada com essa de cálculo. Então, o encontro das duas. Então, a coordenada de meu interesse é 606 com 7842. Então, vou anotar aqui, ó, 606, acrescento 3 zeros, ponto, acrescento 4 zeros. Agora, eu vou pegar 7842, acrescento 3 zeros, ponto, acrescento 4 zeros. Agora, que corresponde exatamente, né, ao cruzamento dessa linha aqui. Eu vou pegar agora a outra extremidade. Eu quero aqui a coordenada 630 com 7816. Então, eu vou colocar aqui, então, ó, 630, acrescento 3 zeros, ponto, acrescento 4 zeros. Agora, 7816, acrescento 3 zeros, ponto, acrescento 4 zeros. Então, já identifiquei as duas coordenadas. Então, agora, eu vou identificar essas duas coordenadas na carta. Eu preciso identificar essas mesmas duas coordenadas na minha área de trabalho. Então, eu vou criar uma polilinha, PL Enter. E essa polilinha, eu quero que ela seja criada na coordenada que eu peguei primeiro. Então, eu vou digitar aqui, ó, 606, acrescento 3 zeros, ponto, acrescento mais 4 zeros, vírgula. Agora eu tenho 7842, 000, ponto, e clico em Enter. Então quer dizer que o início da minha linha, ó, corresponde ao meu primeiro ponto.
Tá lá. Então agora eu quero pegar o segundo ponto. Então PL Enter e vou digitar então 630 000 ponto, acrescento 4 zeros, vírgula. Eu quero agora 7816 000 ponto 0000, Enter. Então que o início dessa outra linha aqui, ó, é exatamente o meu segundo ponto de interesse. Então agora, para deixar, né, enquadrar a imagem de acordo com a minha poligonal, eu vou então usar o comando AL Enter, seleciono a minha imagem, Enter, vou pegar a primeira origem. Então eu vou pegar exatamente o encontro da 606 com a 7.842, que é exatamente o meio do encontro das duas linhas. E esse ponto aqui vai concordar com o centro desse círculo. Beleza. Agora, a minha extremidade é referente à segunda coordenada, que é exatamente o cruzamento da 630 com a 7816. Então, eu vou pegar aqui mais ou menos no meio do cruzamento dessas linhas. E esse ponto vai concordar com a minha segunda coordenada, com o centro desse círculo aqui. Dou Enter. Vou concordar com Yes, pois eu quero que a escala da minha imagem se enquadre em função, né, das duas referências. Feito isso, eu vou selecionar aqui, ó, a minha poligonal, vou dar o comando DR Enter, F Enter, que passa a minha poligonal para frente da imagem. Ó. Selecionei ela, digito o comando PR, vou mudar a cor dela para vermelho, do ESC, tá aqui minha poligonal. Vou achurar essa poligonal, então H Enter, dou um clique dentro dela, Enter. Vou selecionar essa achura e vou digitar o comando HE, que me permite editar a minha achura. Então digito HE Enter, clico na achura. O que eu quero mudar? Primeiro, a cor dela. Eu quero ela azul. E quero também mudar o estilo da achura. Vou deixar essa achura como sendo cross. Ok, preview. Tá ali. Enter e ok. Então pronto. Tá aqui a área de meu interesse. Agora eu quero simplesmente definir uma área de plotagem para ela. Então, qual que é a questão? Eu vou criar aqui um formato A0, ó, um formato A4. Detalhe, pessoal, tem uma norma para criar o formato, eu não lembro exatamente com relação ao formato A4, mas eu sei que o meu formato A4, as suas dimensões reais são 210,297. Então tá aqui, 210 por 297. Então eu vou explodir ele, X Enter, vou dar um offset de 25 metros dessa linha para direita, dessa, nesse caso, os outros offsets não são de 25, são de 10, para eu definir a área útil. Com relação ao padrão referente à distância correta, vocês vão ter que olhar na norma, vocês acham essa norma na internet, com relação, né, à configuração dos formatos. Então tá aqui. Vou digitar o comando J Enter, seleciono todos, Enter, que aí eu juntei, tendo agora dois quadrados, onde a área interna, o quadrado interno, corresponde à área útil do meu formato A4. Feito isso, quando o meu formato tem as suas dimensões reais, a área útil dele se encontra, né, na escala de 1 para 1000. E eu quero apresentar o meu desenho na, né, escala de 1 para 10.000. Então, feito isso, eu vou simplesmente pegar essa área, copio ela e vou enquadrar aqui no meu desenho. Só que tá vendo, olha, ela tá muito pequena, porque ela tá na escala de 1 para 1000. Então eu vou aumentar aqui dando escala, SC Enter, seleciono o objeto Enter, clico num ponto qualquer e vou digitar 10, que é o número de vezes que eu quero aumentar o meu retângulo. Feito isso, eu vou mover esse retângulo para cima, enquadrando ele aqui
sobre a minha poligonal. Nesse caso, agora eu vou pegar o formato que eu criei, Ctrl C, copio ele, venho aqui no layout, colo ele aqui no layout, e agora eu preciso definir a área que eu quero plotar. Nesse caso eu vou usar só metade da folha, viu, pessoal? Então eu vou vir aqui em MV, que é a minha viewport, e eu quero ela desse ponto até o meio do meu formato, tá aqui. Dou um duplo clique para eu poder entrar dentro dessa área, e agora eu quero plotar essa área, mas também vou usar só metade do retângulo aqui, né, envolvendo, né, minha poligonal. Então agora eu vou usar o comando Z, Enter, W, Enter. O meu endpoint não funciona automático aqui, nem o mid. Então pressiono Shift, clico com o botão direito, pego Endpoint e clico nessa extremidade. Agora eu quero o meio do meu retângulo, Shift, botão direito, pego a opção Midpoint, clico no Midpoint, dou duplo clique fora, pronto, enquadrei a área de meu interesse. Por que que eu peguei só metade da folha? Porque a outra metade eu vou introduzir o selo e todos os dados referentes, né, a essa poligonal. Então, sendo assim, o selo eu vou fazer depois, que o selo, né, vai aí no padrão de cada um. Então, o que que eu quero fazer agora? Eu quero plotar esse A4. Então, feito isso, eu vou pressionar Ctrl, vou clicar na tecla P, que é de plotagem, vou vir aqui, ó, vou escolher DWG to PDF. Se eu fosse plotar ele direto, eu ia escolher o nome da impressora. Na sequência, eu quero plotar ele no A4, então eu vou escolher a opção ISO A4 210 por 297. Feito isso, eu agora vou clicar aqui em Windows, escolho a opção. O que acontece? O meu já está habilitado porque eu já utilizei ele antes. Normalmente vai vir a opção Display. Aí você vai clicar onde está Display, clica na opção Windows, clica agora no Windows que está do lado direito e vai selecionar o endpoint das duas extremidades da área externa. Feito isso, Center the Plot, Fit to Paper. Só que ele está na posição errada, tá vendo? Eu preciso girar minha folha 90 graus. Então eu vou marcar aqui, ó, Portrait. Feito isso, eu clico em Preview, encaixou certinho, é só clicar em Plot. Por acaso, pode acontecer de você querer plotar e a área que está achurada não está certinha aqui no retângulo de fora, ó. Se isso acontecer, você tem que vir em Propriedades, Modify Standard Paper Size, escolher o mesmo formato. Então nesse caso eu vou escolher aqui, ó, o meu ISO A4 210 por 297 e clico em Modify. Já está zerado, mas só vai estar errado se aqui não tiver com zero. Então você vai vir, vai zerar cada lacuna dessa, vai clicar em avançar, concluir, ok, e aí o erro que estava dando de borda, que estava sobrando, vai estar igual, não vai ter mais, vai estar justinho aqui. Então tudo bem, feito isso, de novo Preview, botão direito, Plot, vou salvar aqui por cima desse item. Assim que ele salvar, ele vai abrir para mim o meu PDF. Então é isso aí, pessoal. Boas práticas, bons estudos. Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato pelo e-mail lsmgel@yahoo.com.br. No mais, boas práticas, bons estudos. Obrigado.